Bom dia, Flávio Nicanor Fattori. Então, como eu disse, eu vou fazer esse vídeo, terminou os conteúdos das cartas de Cristo e do poder cósmico do homem. Espero ter contribuído um pouco, no despertar espiritual de cada um, porque sei que não vou de jeito nenhum conseguir convencer ninguém. Se nem o Pai Divino e Jesus conseguiram convencer, quem sou eu para tal proeza? Pai Divino que entregou o Evangelho Eterno em sua última encarnação, como Oswaldo Polidoro, onde está escrito sobre a passagem de cada ser humano, cada ser humano aqui, pelos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Ele falava que o grande aliado dele, de Jesus e Elias, é o Apocalipse. Agora também o meu grande aliado para a humanidade compreender as leis da existência é o Apocalipse. Eu posso só dizer isso, porque essa humanidade não vai se convencer tão cedo, não. Vou explicar por quê. Não quero ser influência de internet, não quero seguidores. Quem quer seguidores é só mexer na caixa de abelha e vai ter um monte de seguidores correndo atrás de si, Então, esse tipo de seguidores também não quero. Não falei que o ego é poderoso? Um cara que nem eu, o ego não vai querer que eu cresça na rede social. Por quê? Ora, lembra que eu falei sobre o ego e o miasma do ego, que está no planeta todo. Então, o ego domina tudo: televisão, rede social, internet. Nada que esteja no mundo fica de fora, até a eletricidade. Pai Divino e Jesus foi combatido pelo ego desde que puseram o pé aqui no planeta, entendeu? Eles foram combatidos ferozmente pelo ego. E agora no plano espiritual, é diferente, Lá é ao contrário, lá o ego não manda nada, quem manda é Jesus e Elias, como são conhecidos lá, é pura luz e glória. Estão esperando que quem vai despertar espiritualmente vai mudar o padrão mental do planeta e o ego perde forças cada vez mais até ser dissolvido por completo. Mas vai levar muito tempo ainda, eu diria uns 2000 anos ainda. Já no plano espiritual é disciplina pura. Aos que não despertaram espiritualmente, ainda fica sendo submetido ao ego, mas lá quase não existe força, pois o ego é extremamente material. E lá não existe essa grande influência da matéria, e o ego fica com o poder aqui na terra física, mas no espiritual não. Por isso, o espírito remove remorsos de arrependimento quando desencarna. É óbvio, Ele só prezou o material, mas mesmo assim, quem não despertou espiritualmente voltou à Terra para evoluir. Aí o ego pega ele de volta, E fica nesse ciclo aí, Pois o ego está no DNA espiritual, pois voltou no campo de batalha onde o ego vence com facilidade. Quem não compreende fica nesse ciclo infindável milhões e milhões de anos. E se não crescer em espírito de verdade, nunca conseguirá se livrar do ego. Vai ter que ser por esforço próprio. Ninguém pode fazer por ninguém. E eu posso apenas orientar como eu fiz aí. Foi mais de 6 meses fazendo essa orientação para ajudar a despertar espiritualmente. Mas despertar quem realmente vai em frente, desperta quem realmente vai em frente e transcende o ego. Vence a batalha espiritual aqui no plano material. Eu me esforcei para fazer isso, mas nem comentaram nem nada. Enfim, não quero nada relacionado a reforçar o ego. Professores medíocres fazem alunos medíocres. Não pense que sua iluminação interna vai acontecer como foi de Jesus Cristo no deserto da Palestina, ou como se foi a de Buda na floresta. Não vai ser assim. Vocês estão inteiramente enganados. Primeiro, nós não somos espíritos tão velhos como eles. Segundo, o Pai Divino que esteve aqui, encarnado desde 1910 a 1999, falou que é pela inteligência da palavra que o espírito evolui. Então, nós estamos já no século 2023. Temos que usar a inteligência da palavra. Então esse despertar vai acontecendo de maneira individual, pois esse crescimento vai depender de quanto assimilarmos das leis universais e nos aliarmos a ela. Pode ser uma ida no plano espiritual, pode ser uma questão de segundos,
pois já está tudo pronto e preparado para essa ascensão espiritual. Os pioneiros já deixaram tudo mastigados, basta a gente digerir, agregar a nossa consciência individual. Como foi? Assim? Não, comigo foi assim. Eu vou contar a minha experiência, espero que gostem. Eu já contei aqui, né, mas eu vou contar de novo. Quem não me conhece, né? Foi uma sessão com o Pai Divino, que a esperança de falar com ele, né? Eu morava lá em São Paulo, né? Sobre minha mãe que estava no leito de morte ou desencarne. Cheguei no centro, não consegui nem chegar perto dele, devido a estar rodeado de necessitados que o procuravam a todo instante. Voltei desesperançosos e tristes, até duvidando de tudo, achando que Deus não se incomodava com o que estava acontecendo. Deitei-me à noite e de repente vi Oswaldo Polidoro, né, o Pai Divino, me acordando em espírito, que me chamou até, lembro de falar: "Oi, mestre." Ele me levou no quarto da minha mãe e mexeu com ela. Enquanto isso, eu admirava poder ver através da parede, tudo cintilando. Era uma visão incrível. Saber ver a parede e outro lado da parede estava tudo brilhante, e é como se eu não estivesse no mesmo lugar onde moro, mas tudo transparente. Essa vivência ninguém pode tirar de mim. Fui eu que vivi e comprovei. A partir daí nunca mais duvidei do Oswaldo Polidoro, e acredito que essa foi minha iluminação espiritual, meu despertar. Depois ainda tive uma ida no plano espiritual, agora em 2020, para compreender o ego, né, onde me foi revelado sobre o ego. Aí concluí de vez a minha iluminação. Não preciso de mais confirmação nenhuma. Eu sei muito sobre o plano espiritual. Já tenho plena certeza, e não importa quantas encarnações terei daqui para frente. Eu já despertei espiritualmente e sei que sempre virei, né, melhor a cada encarnação, até voltar a ser Deus em Deus, porque esse despertar espiritual já faz parte do meu DNA espiritual, pois minha iluminação veio pela inteligência da palavra. E aí, gente, antigamente, na época de Jesus, se procurava o milagre. Hoje em dia, não. Não precisamos mais desses milagres, né? Já temos a tecnologia a nosso favor, que é um verdadeiro milagre, né? Então, eu mesmo tenho 2 próteses, né, aqui na bacia, uma de cada lado do quadril, e essa é a evolução que não poderia ter na época de Jesus, né? Por isso ele teve que fazer aquelas proezas para provar para aquele povo tacanho, né, quem ele era, né? Naquela época o ego era extremamente poderoso, mas agora já perdeu esse poder todo. Senão não estaríamos falando dele aqui, né? Mas ainda não venci meu ego, estou aos poucos vencendo, vai demorar alguma encarnação ainda, mas sei que estou no caminho certo. Graças a Deus, quem despertar espiritualmente sabe que tudo é questão de evolução. Nós temos uma evolução aí, uma ascensão espiritual para fazer, para crescer, evoluir. E se não estivermos nessa fase de evolução, estamos na fase do questionamento, né? Questionamento é quando você está procurando a verdade. Se estivermos nesse grau de evolução, estaremos na fase da execução. A gente já está executando o nosso melhor. Simples assim, quero apenas levar meu conhecimento sobre o ego para vocês, mas não estou com expectativa nenhuma que vocês me compreendam. Não digo isso por achar que não são inteligentes. Todo mundo é inteligente, o bastante para compreender. Digo porque sei o quanto o ego é arraigado em nós. Se demorei 41 anos para descobrir o ego, não vou querer que vocês agora, com 4 anos que estou falando sobre o assunto, me compreendam. Não vai compreender mesmo. Estão demasiadamente controlados pelos seus egos. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha, para o seu ego. Quero pelo menos que aqueles que me ouvem saibam que vão ter pela frente uma luta descomunal contra seu próprio ego. Aí sim começarão a dissolvê-lo e começarão a vibrar de acordo com a sua essência, ou eu divino.
a vibração vai mudando, né? Por isso não estou aqui para dizer o que vocês querem ouvir. Não vou dizer o que vocês querem ouvir, eu vou dizer o que vocês precisam ouvir, mas dar esse primeiro passo para começarem a dissolver o ego. Vou começar dizendo burrices que Jesus não disse. Jesus não era burro e transformaram ele em burro. E colocaram na boca dele, né? Principalmente o clero, que querem dominar todo mundo e controlar a humanidade com seus ditames, controlado pelo ego, né? Seus ditames controlados pelo ego. Todas as religiões são controladas pelo ego espiritualmente. Sempre existiu, a espiritualidade sempre existiu. É o intercâmbio entre os dois planos, espiritual e material. Deus sempre esteve na nossa essência. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Burrices que Jesus não disse. Então vamos começar, né? Jesus não escreveu, e os que mais tarde escreveram fizeram segundo suas possibilidades de entendimento. E as contradições são muitas. Mais tarde, no IV século, quando Roma forjou sua igreja romana, e não cristã, sobre as contradições, foram somados erros propositais, tudo em benefício de Roma, do império que se encontrava em plena decadência. Tudo foi torcido para dar aos padres ou pelinguins romanos o máximo de autoridade, quer para obter dinheiro, quer para fornecer ao império a sujeição da gente, e o Pai Nosso sofreu toda sorte de adulterações. Então vamos lá, né? Pai Nosso que estás no céu. Jesus jamais diria isso daí. Jesus ensinou que Deus é Espírito e verdade onipresente, onisciente e onipotente, que tudo vê em secreto e dá a paga segundo as obras de cada um. É acima de relativismos quaisquer, de tempos e locais. O Deus do Padre Nosso adulteração romana, antropomórfico ou exterior a tudo e a todos, escravo de vestes fingidas, idólatras, formulismos e formalismos, velas e outros bugigangas idólatras ou pagãs. Nunca foi o princípio sagrado que Jesus representou como melhor pôde. Para Deus não há acepções de locais e tempos. Não sofre restrições quaisquer. Está na intimidade profunda de tudo e de todos, como divino centro emanador, sustentador e destinador. E ninguém ganhar coisa alguma dizendo em contrário, porque a ignorância, o erro e a maldade serão esmigalhados no tempo certo. Santificado seja o vosso nome. Onde que ele falou isso aí? Se Deus ou o seu nome de dependência da santificação dos homens estaria perdido, jamais Jesus diria semelhante burrice. E por demais estúpida essa proposição para merecer mais atenção. Então, gente, Jesus não falou, e que as pessoas que escreveram colocando coisas que ele não disse, né? Venha a nós o vosso reino. Foi o mesmo que Jesus que proclamou que o reino de Deus está dentro de cada um e que não virá com mostras exteriores. Tudo depende do desabrochamento interno dos espíritos. Ademais, qualquer tolo pode saber que marchar no sentido da verdade, do amor e da virtude é obrigação do Espírito, porque em Deus não há falha e tudo, em princípio, por Ele é eterno, perfeito e imutável. Quem se meteu a vendedor de fingimentos e idolatrias é quem inventou esse erro clamoroso. Para o reino de Deus vir, a todos preciso comprar baboseiras e curvar-se diante dos vendedores de baboseiras, etc. Livros de orações quaisquer que ensinam a procurar Deus fora, longe, através de simulações ou engodos, são criminosos. Esperar Deus de braços abertos sobre montanhas ou não montanhas é obra de ignorantes ou capciosos. É o começo de muitos erros, desvios, imoralidades, etc. Deus é onipresente,
E a comunhão entre Filho e Pai Divino é no templo da consciência. Na nossa consciência, a gente vai unir a nossa consciência individual à consciência universal. Seja feita a vossa vontade. Jamais Jesus ensinaria semelhante asneira, pois sabia que a vontade de Deus é justiça absoluta. Será feita, queira ou não, tudo aquilo que é relativo, espírito ou matéria. Colocar a vontade de Deus em termos de possíveis alternativas, sim ou não, é coisas que nunca passaria pela cabeça de Jesus. A lei de Deus, Jesus a tinha como interrogável, e o seu divino exemplo de submissão à vontade de Deus nunca deu cabimento a ambiguidades quaisquer. O que parecia isso é de invenção humana, assim na terra, assim na terra como no céu, outra vez a burrice de escravizar Deus a locais ou tempo, etc. Outra vez a estutícia do homem, pretendendo escravizar Deus aos seus tacanismos, às suas restrições e, acima de tudo, assim fazendo para mercadejar formalismos e idolatrias com os tolos, afirmando que Deus está longe ou num céu territorial. Os donos de cleresias ficam sendo os intermediários, ou vendilhões de idolatrias ou baboseiras supersticiosas. Então, gente, tá tudo aí, né? A gente viu o quanto Jesus é sábio, e diria tudo isso aí. As demais proposições são infantis, e o perdão de pecados não existe em Deus, porque a justiça divina não abre precedentes. O reequilíbrio é por obras, e por isso é que Deus oferece oportunidades, condições e situações, etc. Não considere as tentações de parte de Deus, mas sim os testes a vencer. Não é função de Deus vencer os testes para quem quer que seja, dentre Cristos ou Espíritos conscientes. Se alguém conhece a verdade e pratica o bem, certamente terá ajuda para o triunfo em suas lutas. Deus dá os elementos, mas a realização tem de ser do Espírito. A tentação interior interior é sempre pior do que a exterior. Entendam bem, portanto, que ninguém culpe a Deus ou a quem quer que seja pelos seus descuidos ou vontade proposital de entregar-se ao erro, isto é, que Jesus ensinou acima de tudo pelos divinos exemplos, não atirou responsabilidades alguma em Deus, quer por suas leis fundamentais, garante o relativo livre arbítrio aos espíritos. Não ouvide que direitos significam deveres, e se assim não fosse, Deus seria surdo ou errado, ou mesmo maldoso, porque a humanidade está cheia de gente que vive repetindo o Pai Nosso e que pratica crimes, desde os assassinatos em massa até aos mais depravados costumes. Deus quer assim: conhece-te e realiza-te. Então, gente, tudo aí está explicado. Estamos no século 21, 2024. Mas não tenhamos dúvida por isso. O homem fatalmente caminhará na sua senda de eterna evolução. E quando se encontrar em um posto mais avançado, também estará despojado do orgulho que era antes da causa da morosidade em busca do absoluto, reavivando-lhe na memória as palavras sensatas de Sócrates, quando era dito pelos mais sábios dos gregos, pelo oráculo de Delfos: só sei uma coisa, é que nada sei. Se Sócrates falava isso naquela época, ele era filósofo, nós não sabemos nada também, estamos muito aprendendo. Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, e agradeço a todos que me acompanharam, que me viram no Facebook, no Instagram, e fiquem aí para a próxima. Se Deus quiser, eu volto a dar outro recadinho para vocês. Mas como eu disse aí, o recado, não espero nada de ninguém, porque sei que é difícil falar sobre o ego. Graças a Deus.